Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Nesta semana, vamos realizar atividades da página 36, 37 e 38 do livro Buriti Mais Interdisciplinar. Vamos continuar falando sobre a passagem do tempo. Só que desta vez vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos que servem para medir a passagem do tempo, como os relógios e calendários. Vamos ler o texto, a página 36, e em seguida responder as questões. Então, prestem muita atenção no texto. Página 36, os relógios. Podemos medir a passagem do tempo usando instrumentos como os relógios e calendários. Os primeiros relógios eram feitos a partir de elementos da natureza, como a luz do sol, a água e a areia. Então, a gente tinha três tipos de relógio. O relógio de sol, por exemplo, que mede a passagem do tempo por meio da sombra de um pino. Ao longo do dia, a sombra do pino muda de posição na superfície do relógio, indicando as horas. Ele só funciona de dia porque ele usa o sol para medir essa passagem do tempo. O relógio de água ele mede a passagem do tempo por meio da transferência de água de um recipiente a outro. Então, quando a água é transferida para um outro recipiente, ela indica essa passagem do tempo. O relógio de areia funciona de forma parecida, mas no lugar da água é utilizada a areia. Número 11. Marque as características de cada relógio. Então, temos duas questões. Use elementos da natureza para medir a passagem do tempo? Sim ou não? Se sim, vocês vão marcar um X. Se não, vocês vão marcar nada. Funciona de dia e de noite? Sim ou não? Se sim, marque um X. Se for não, não marquem nada. Então, relógio de sol. Ele usa elementos da natureza? Sim ou não? Sim, ele usa o sol, que é um elemento da natureza. Então vocês vão marcar um X. Funciona de dia e de noite? Sim ou não? Não, porque ele só funciona de dia. Como ele usa o sol, então só de dia. Então a resposta é não e vocês não vão marcar nada, ok? Relógio de água. Ele usa elementos da natureza? Sim ou não? Se sim, marque um X. Funciona de dia e de noite? Sim ou não? Se for sim, marque um X. Relógio de areia. Os elementos da natureza? Sim ou não? Se for sim, marque um X. Funciona de dia e de noite? Sim ou não? Se for sim, marque um X. Agora vamos falar um pouquinho sobre os relógios de ponteiro e o relógio digital. Atualmente, os relógios mais utilizados são o relógio de ponteiro e o relógio digital. Eles medem a passagem do tempo em horas, minutos e segundo. Os relógios de ponteiros indicam as horas, os minutos e os segundos, por meio de três ponteiros de tamanhos diferentes. Nesse relógio, as horas são marcadas no intervalo de 1 a 12. Por isso, ponteiro das horas realiza duas voltas ao longo de um dia para completar as 24 horas. Como o relógio de ponteiro ele vai até o número 12, então ele tem que fazer duas voltas para completar as 24 horas, tá bom? O ponteiro menor, ele indica as horas. O ponteiro maior indica os minutos. E o ponteiro mais fino indica os segundos, tá bom? Vamos responder a questão 12. Observe o relógio de ponteiros acima. Que horário ele está indicando? Olha só, o ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior os minutos. Então, aqui nós temos 9 horas, tá bom, gente? Então, vocês marquem aqui no traço. No relógio digital, as horas podem ser indicadas no intervalo de 1 a 24. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, 10 e 30. Página 38. Como o dia tem 24 horas, as 12 horas é o meio do dia. Por isso, chamamos o horário das 12 horas de meio-dia. Veja como ler as horas após o meio-dia em um relógio de ponteiros e um relógio digital. Este relógio de ponteiros indica 3 horas, como já passou do meio-dia, sei que são 3 horas da tarde. Esse relógio digital indica 15 horas, ou seja, 3 horas após o meio-dia, ou seja, 3 horas da tarde. Tá? Como o relógio de ponteiros ele vai até o 12, então
Como eu já falei, ele dá 2 voltas no relógio até completar as 24 horas. Então, após o meio-dia, ele vai indicar o horário da tarde, tá? Então, aqui nós temos 3 horas, mas são 3 horas da tarde. E aqui no relógio digital são 15 horas, ou 3 horas da tarde também, tá bom? Agora vocês vão indicar as horas no relógio ponteiros e no relógio digital. 8 horas da manhã no relógio de ponteiros e 8 horas da manhã no relógio digital. Vocês vão indicar aqui embaixo 4 horas da tarde. 4 horas da tarde no relógio de ponteiros e no relógio digital, ok? Qualquer dúvida, procurem a professora. Beijos, tchau!